Obrigada, Renata. Deu certo. Bom dia a todos. Hoje a Thalita vai falar da abordagem do AVC hemorrágico do ponto de vista do neurocirurgião. Bom dia. Então, eu sou atualmente doutoranda, né, do programa de pós-graduação da Neuro. Meu orientador é o professor Feres. E eu escolhi esse tema de AVCH, já foi apresentado, né? Na verdade, eu gostaria de parabenizar a apresentadora, porque é um tema bastante extenso para ser apresentado em 1 hora e foi muito bem exposto. E tem 2 pontos que eu queria chamar a atenção e mostrar um ponto de vista neurocirúrgico, né? Uma óptica neurocirúrgica. Um primeiro tema é sobre o hemoventrículo. Eu gostaria de complementar o que foi exposto sobre o tratamento da hemorragia intraventricular. E um segundo ponto é a drenagem do AVCH por craniotomia, que eu discordo de alguns pontos, né, apresentados. Não discordo, mas queria fazer um contraponto sobre uma ótica neurocirúrgica, né? Então, começando a respeito do hemoventrículo, um caso clínico rápido, um homem de 68 anos, ele se apresentou inicialmente com uma fraqueza em mídio esquerdo, desvio de rima para a direita. Durante o dia, enquanto estava em casa, após algumas horas, ele apresentou um rebaixamento do nível de consciência. Teve cefaleia, EMS, teve um rebaixamento e veio aqui para o Hospital São Paulo. Passou por uma avaliação clínica e neuroclínica. Nesse momento que ele chegou, ele foi submetido à sedação e intubação devido ao rebaixamento de consciência, estava anisocórico e, neste momento, nossa avaliação foi solicitada. Na tomografia de crânio, a gente vê um hematoma núcleo-capsular, mais especificamente tálamo medial, com extensão para o ventrículo, sobretudo o terceiro ventrículo, e também tem um pouquinho de corno occipital. Devido a esse AVCH, sobretudo intraventricular, tálamo medial, né, com extensão para ventrículo, com hidrocefalia em um paciente rebaixado, a gente optou por fazer uma neuroendoscopia para o tratamento deste paciente. Então, a gente fez um brainwash endoscópico, ou também chamado na literatura de lavagem ventricular endoscópica. A gente faz uma lavagem abundante. Aqui na escola a gente chama de brainwash, né? Mas o termo mais correto, inclusive os alemães gostam de usar bastante, lavagem ventricular endoscópica. A gente usou 9 litros de soro fisiológico e deixamos uma DVE à direita. Então, só para apresentar como que é feito esse procedimento, esse caso é desse ano, um caso bastante recente. Deixa eu ver se eu consigo passar mais rápido aqui. Então, eu vou demonstrar um pouco mais, eu vou especificar a técnica. Caso gravíssimo, ainda mais por ser um sangramento em tálamo. A primeira imagem que a gente vê é esse coágulo, né? É bem turvo. A gente consegue agora delimitar, né, o hematoma, o coágulo em si, depois de vários litros de soro, a gente consegue ver coágulo, a gente consegue ver o epêndima, né, tudo que está branco transluzindo é o epêndima, o ventrículo, sangue ativo. Exatamente. Eu vou mostrar mais à frente como a gente faz, mas a gente entra com o endoscópio, faz essa lavagem ventricular, e aqui é um ponto de sangramento. A gente acha isso não é tão comum. É um ponto de sangramento. Não é comum nós vermos isso, mas a gente viu isso nessa lavagem ventricular, que é um vaso sangrando. E aqui a gente vai coagular esse vaso, né? E a gente consegue estancar. Isso aqui é soro, né? Então a gente entra com uma lavagem irrigando. Então é soro. Isso aqui é o coágulo já formado. A gente consegue ver que tem coágulo. E a gente parte para a lavagem para a remoção do coágulo, a remoção mecânica mesmo desse coágulo. Só que isso aqui a gente só consegue ver desta forma depois de várias horas, às vezes, lavando o ventrículo, né? Então, aí a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, que é o epêndima, e aí a gente entra no forame de morro, e aqui está o assoalho do terceiro ventrículo. Exatamente. A gente está logo à frente dos corpos mamulares, aqui a gente está no tubo cinério, nós temos aqui a haste e fundíbulo, e aqui em cima o quiasma óptico. Então, a gente está vendo o assoalho do terceiro ventrículo por cima, né? Só que essa imagem a gente também só tem do terceiro ventrículo depois de lavar por várias horas.
o ventrículo, e aqui é o coágulo. Aqui atrás é coágulo, lá no terceiro ventrículo. O aspecto normal é esse mais clarinho. O aspecto normal é esse. Isso aqui é o coágulo que a gente viu pela endoscopia. E a gente faz a remoção. Esse aqui a gente já tinha feito uma remoção mecânica do que está na parte anterior do assoalho. Isso daqui é o que está na parte posterior do terceiro ventrículo. Então, o que a gente quer, a gente não consegue fazer a remoção completa desses coágulos, e o coágulo que está aderido ao epêndima e ao plexo coroide a gente deixa, devido ao risco de ressangramento, e aqui a gente usa pinça e aspiração para remover esse coágulo, exatamente como está demonstrado aqui. Aqui já está bem mais limpo em relação àquela imagem inicial. A pinça pega o coágulo e puxa pelo endoscópio. Exatamente. E a aspiração, Fogarty. Organizado, não tem como você diluir ele. Não tem como diluir. Na verdade, o que é interessante é a gente fazer a aspiração, né? O pinça e o Fogarty, a gente usa o Fogarty para aspirar esse coágulo formado, né? Então, esse aspecto final, isso daqui é um aspecto, a destruição que o próprio sangramento causou, né? Mas já tem uma imagem bem mais limpa do que aquela imagem inicial que só tinha sangue no ventrículo. E a gente deixa uma DVE, né? A DVE a gente sempre deixa. E aí, então, né, esse paciente ficou com a DVE 5 dias depois da cirurgia. Não, por incrível que pareça, não precisou de DVP. Ao longo prazo, né, ele ficou 21 dias internado na UTI. Após 40 dias da admissão, ele recebeu alta no Glasgow Coma Scale de 3, né? Isso 2 meses depois do ictus, já numa avaliação ambulatorial. A gente, então, entender o hemoventrículo isoladamente é mais raro, ou ele está sendo associado a uma condição de trauma ou a um AVCH, seja espontâneo, seja secundário a uma MAVE ou uma ruptura de aneurisma, principalmente, né? Por si só, ele já tem um péssimo prognóstico, altíssimas taxas de morbimortalidade. E quando ele é secundário, um hematoma intraparenquimatoso, ele acrescenta a essa condição do AVCH uma morbimortalidade também. Num primeiro momento, né, então, isso daqui é um coágulo obstruindo o forame de Monro. Então, aqui a gente tem o forame de Monro, né, depois da retirada desse coágulo. Esse coágulo exerce um efeito mecânico de aumento da pressão ventricular súbita, né, além de, nas próximas horas a dias, exercer um efeito químico, né, citotóxico, neurotóxico no ventrículo. E a gente sabe que a taxa de dissolução desse coágulo é muito lenta, né? Então, estima-se que haja uma taxa de dissolução, uma taxa circadiana de dissolução desse coágulo de 10,8%. Isso, a longo prazo, né, está associado a altas taxas de hidrocefalia crônica. Cerca de 30% dos pacientes com hemoventrículo evoluem com hidrocefalia e necessidade de DVP. De tratamento, né? Isso já foi exposto, nós temos a DVE rápida, amplamente disponível e permite a monitorização da pressão intracraniana. Entretanto, não atua no fator de causal e neurotóxico daquele coágulo. Além disso, a gente sabe das complicações infecciosas da DVE. E aí, foi falado também na aula, né, sobre a DVE e a colocação do fibrinolítico. É seguro, né? Entretanto, ele não altera a morbidade, né? Não altera o prognóstico funcional dos pacientes. E os critérios, os trabalhos que fizeram a DVE com fibrinolítico, têm os critérios de inclusão dos pacientes muito restritos, né? Então, o volume da hemorragia tem que ser baixo, né? O coágulo tem que estar estável para a instilação do fibrinolítico pela DVE. A funcionalidade do paciente também foi avaliada nesses trabalhos. Então, foram critérios bem restritos, né? A taxa de mortalidade reduziu, entretanto, e foi um procedimento considerado seguro, entretanto, não altera o prognóstico funcional. Isso porque nos trabalhos, a taxa de remoção desse coágulo não chegou nem a 80%. E o que está associado à alteração do prognóstico funcional dos pacientes é o quanto que a gente remove de coágulo nesses casos. E aí a gente tem a neuroendoscopia, né, aqui é chamada de brainwashing. Então, a neuroendoscopia já é um procedimento realizado relativamente recente, né, mas já é realizado há alguns anos. Em 1985 foi quando primeiro foi introduzido um endoscópio para lavagem ventricular de hematoma, né, intracraniano, de hemoventrículo, e as técnicas foram se aprimorando, né? Então, em 1999
foi colocado um aspirador ultrassônico para aspirar esse coágulo e remover as neurotoxicidades. E em 2000 foi aventada, né, foi idealizada essa técnica biportal, que a gente faz entrada por diversos canais, digamos assim, no ventrículo, para tentar aumentar a taxa de remoção desse coágulo. E em 2000 também começou a se fazer terceiro ventrículo nos casos de hemoventrículo. Então, os trabalhos já estão bem avançados, né? Apesar de serem série de casos, né? Então, são trabalhos relativamente pequenos. Esse grupo italiano aqui, esse autor Longatti, é um dos que mais publica sobre neuroendoscopia para tratamento do hemoventrículo. E aí, nós temos que levar em consideração alguns pontos antes de indicar o procedimento, né? Inicialmente, a gente avalia, até para escolher em que lado nós vamos entrar, a quantidade de sangue em cada ventrículo. Ao contrário, se a gente for colocar só uma DVE, a gente coloca do lado que tem menos sangue para não obstruir a DVE. Na neuroendoscopia, a gente faz o contrário, a gente vê onde tem mais sangue, que é onde a gente quer fazer essa lavagem ventricular. Então, esse é um primeiro ponto. Nesse caso, a gente entraria pelo lado esquerdo. Aqui, então, a gente tem um AVCH, uma hemorragia intraparenquimatosa na cabeça do caudado. Como a cabeça do caudado é parede lateral do corno anterior, frequentemente está associada ao hemoventrículo. A hemorragia intraparenquimatosa na cabeça do caudado, ela tem um melhor prognóstico em relação a outros lugares do que a gente chama de núcleo capsular aí, né? Mas, quando associada ao hemoventrículo, ela piora o prognóstico, porque o hemoventrículo por si só é muito negativo. Isso daqui é uma endoscopia por uma outra causa sem hemoventrículo. Então, essa visão é muito boa. A gente entrou aqui do lado direito, a gente consegue ver aqui plexo corioide, veia septal anterior, veia tálamo estriada, forame de Monro. Essa visão é muito boa. Mas na neuroendoscopia para hemoventrículo, a gente não tem essa visão. É aquele causa, aquele hematoma, a gente tem a distorção de todos os nossos landmarks anatômicos. Então, o que a gente tem que avaliar também, além de qual lado que tem mais sangue, se o sangue chega ao terceiro ventrículo. Porque se chega, a gente vai ter que passar mais tempo lavando o terceiro ventrículo também, removendo o coágulo, até para poder fazer a terceira ventriculostomia após. E aquela imagem é a imagem que a gente gostaria de ter, mas essa é a imagem que a gente tem inicialmente quando a gente introduz o endoscópio no ventrículo. Como tentar melhorar, né, a nossa técnica cirúrgica? Então, sempre antes de fazer a cirurgia, a gente identifica os nossos pontos de entrada, quanto a gente pode entrar com o endoscópio. A gente só introduz o endoscópio naquele mar de sangue, a gente pode, sem nenhum landmark anatômico, nenhuma medida, a gente pode chegar facilmente ao tronco, por exemplo, ao tálamo, perfurar o tálamo, né? E a gente não quer isso. Então, a gente mede onde nós vamos entrar. A gente entra normalmente no ponto da DVE mesmo, no ponto de Kocher, logo à frente da sutura coronal. Então, é o nosso ponto craniométrico para esse procedimento. E a gente faz as medidas intraoperatórias, pré-operatórias, para saber o quanto nós vamos introduzir esse endoscópio, já que no primeiro momento a gente não tem referencial intraventricular para isso. Então, a gente marca, é o mesmo ponto da DVE, não tem incisão a mais, o mesmo buraco que a gente faz, é o mesmo orifício da DVE, uma trepanação de 2,3 centímetros de diâmetro. Não tem craniotomia. É o mesmo orifício da DVE. Esse aqui é o endoscópio. Aqui na escola a gente só tem o rígido. Muitos trabalhos só fazem com rígido. A gente também tem um endoscópio flexível. Ele distorce um pouco a imagem para nós no intraoperatório, mas a gente consegue navegar, inclusive, no aqueduto com o endoscópio flexível, né? Esse é o endoscópio que a gente usa, faz uma trepanação aqui logo à frente da estrutura coronal e entra no ventrículo. E aí a gente tem aquele vídeo, né? Aquele vídeo é um vídeo típico de uma cirurgia para brainwashing. Esse aqui é o aspecto inicial. Depois de algumas horas, às vezes lavando o ventrículo, a gente chega nesse aspecto aqui. A gente tem o epêndima, o coágulo a gente remove o máximo possível, então tira o efeito neurotóxico, tira o efeito compressivo. Mas às vezes isso a gente lava com 9, 10, 11 litros de soro, ou ringer lactato, né? Esse vídeo que eu mostrei, a gente ficou 3 horas lavando o ventrículo. Então tem que ter paciência. E o aspecto radiológico melhora? Então, e aí a gente parte para o aspecto radiológico. A gente faz a tomografia no pós-operatório, nossa, mas parece que não fez nada, né? Frequentemente tem essa decepção. Mas, mesmo aquela imagem,
aquele vídeo que a gente viu que teve uma remoção importante do coágulo, na tomografia pós-operatória, a gente acha que parece que não fez nada, mas fez. Porque o sangue que está na parede no epêndima, a gente não tira. A gente tira o coágulo ali de dentro, mas o que está aderido ao epêndima, a gente não tira pelo risco de ressangramento. E nem o que está aderido no plexo, porque ao puxar, vai ressangrar do plexo, né? Então, mesmo a tomografia, às vezes, às vezes indica para nós, às vezes é meio frustrante, né? Mas a gente sabe durante a cirurgia que teve uma remoção bem adequada daquele coágulo, né? Então, os trabalhos, inclusive, eles colocam, né, que a remoção completa, isso aqui quem colocou num dos seus trabalhos essa frase foi o Longatti, um autor italiano, né, que publica bastante sobre o tema. A remoção completa do hematoma, né, no hemoventrículo é praticamente impossível, devido a esses dois aspectos que eu falei. A gente não tira o coágulo que está muito aderido ao epêndima, a gente não extrai, e o que está aderido no plexo também não. E a grande questão é a gente descomprimir o forame de Monro, isso a gente consegue fazer a terceira ventriculostomia quando possível, que vai permitir restabelecer o fluxo, né? E existem diversos trabalhos comparando os dois métodos, né? Neuroendoscopia e DVE e fibrinolítico. Esse trabalho é um deles, um trabalho chinês. Também não são trabalhos grandes, são trabalhos pequenos. Tem trabalho tanto prospectivo quanto retrospectivo, né? Então, o desfecho primário normalmente é a mortalidade, né? E o desfecho secundário desses trabalhos é o prognóstico funcional e a taxa de extração, remoção desses coágulos. O que se tem é que na neuroendoscopia, a mortalidade é menor em relação à DVE com fibrinolítico, né? E quando comparamos o prognóstico funcional a longo prazo, né, de neuroendoscopia com a DVE, o prognóstico é melhor que a DVE associada à fibrinólise, né? Além disso, esse trabalho, especificamente esse trabalho chinês, ele viu que a dependência da DVP foi menor. No neuroendoscopia 88, maior do que a DVE. A DVE é mais fibrinólise, isso, exatamente. Ah, porque comparar com a DVE, como não vai remover o coágulo, né, não faz muito sentido, mas quando compara com a DVE mais fibrinólise, a neuroendoscopia tende a ser melhor. E ali o GLOSS Sim, mas assim, o GLOSS foi positivo. Foi melhor no grupo de neuroendoscopia. Um bom desfecho. Foi 3. É bom desfecho, Então você tem que depois só completar. Colocar um 3 ali, né? Você tem que colocar qual foi o desfecho que foi medido, né? Que foi 76 num grupo e 56 no outro. Isso. Então. 81 é combinado, né? Então, combinado neuroendoscopia com DVE foi melhor ainda. Exato. A gente sempre deixa neuroendoscopia com DVE. A gente fez um levantamento dos nossos casos aqui da escola. E o DVE é quantos dias? Depende. Aí, existem 2 protocolos para retirada de DVE, né? Um protocolo rápido de retirada de DVE, que a gente fecha em 24 horas, vê a pique, né? Exato. Ou aquele de subindo, né? Vai subindo a DVE ao longo de vários dias. Aqui, a gente tende a ser mais do protocolo mais lento de retirada de DVE, mas a retirada rápida também não é possível, né? Então, depende do paciente. Nós fizemos isso para os nossos pacientes, né? A gente estudou os nossos pacientes submetidos a gente compara 2 grupos, né? DVE e neuroendoscopia mais DVE. A gente fez uma análise retrospectiva. Aqui a gente não faz fibrinólise, fizemos mais pouco, né? De fibrinólise para os pacientes. A gente participou do CLIA 3. Isso. Foram poucos pacientes. Mas era lindo de ver também, porque limpava. Assim, o aspecto radiológico do CLIA 3 era impressionante. Só que frustrou foi isso. Mas eu acho que não era, eu acho que era por causa do fibrinolítico e das 2 DVEs. Porque no CLIA 3, o CLIA 3 foi um ensaio clínico randomizado e testou o uso de DVE e infusão de alteplase em doses regulares por 5 dias. Tá? Um estudo multicêntrico internacional.
E foi um estudo que demorou muito para terminar, justamente por causa da dificuldade de você randomizar esse tipo de paciente. É uma doença mais rara, hemoventrículo, né? E tinha os critérios muito restritos. Tá? Agora, assim, a limpeza, ela não vinha no primeiro dia, vinha depois do segundo, terceiro, quarto dia, e radiologicamente ficava, assim, maravilhoso. Mas você vê, né? Na prática, desfecho clínico... Não teve diferença. Esse é o principal, né, Thalita? Tá lindo sua apresentação. É realmente a gente poder ter esse mismatch de imagem com o quadro clínico, né? Porque às vezes a gente se preocupa muito com né? Nossa, a tomografia limpou, mas e clinicamente? Teve alguma resposta, né? Exato. Essa tua publicação, então, você pegou os adultos, Isso. do retrospectivo dos casos consecutivos, né? E você avaliou os pacientes com hemoventrículo? Hemoventrícula, exatamente. Pelo menos um dos autores do nosso trabalho estava presente em todas as neuroendoscopias, né? Até para padronizar a cirurgia, né? É difícil fazer isso, mas a gente pegou só os casos que pelo menos um dos autores estava. E a gente fez, né, tomo de crânio para todos com estudo, todos que tinham tomo e angiotomo para avaliar causas secundárias no ventrículo. Calculamos o ICD score, o GRAB modificado, né? O GRAB modificado é um método que quantifica o sangue nos ventrículos. A gente avalia, então, os cornos, né? Os cornos occipital, temporal. É uma escala radiológica, né? É uma escala radiológica, isso. Os ventrículos laterais, terceiro ventrículo, se tem dilatação ventricular. É modificado porque o que se utilizava anteriormente tinha menos parâmetros aqui. Ele vai de 0, sem hemoventrículo, a 32, que é o caso gravíssimo de hemoventrículo com hidrocefalia maciça, né? E também estratificamos nos pacientes pela localização do hematoma, né? Utilizando charts. Então, se era um hematoma lobar, se era um hematoma profundo, né? Núcleo capsular, no caso, ou se às vezes a gente não consegue identificar o sangramento primário de tão maciça, que é a hemorragia. Nós pegamos os casos de 2016 a 2023, né? Antes disso já se fazia neuroendoscopia aqui para VCH, entretanto, os autores do estudo não estavam presentes em todos os casos, então a gente pegou de 2016 a 2023, foram 50 pacientes, tivemos exclusão de 5 deles por prontuário incompleto, ou porque de alguma maneira não se encaixavam ali nos critérios. E a técnica em relação à metodologia, o aparelho era o mesmo? O mesmo. Esse né? endoscópio a gente tem aqui há anos, que é aquele endoscópio que eu mostrei na imagem. Então, o mesmo endoscópio rígido. Também, ou não, esse é só endoscopia. Okay. Isso. O nosso paciente médio, digamos assim, a média de idade foi de 55 anos, né? E interessante aqui que a gente também incluiu no estudo causas secundárias. O que a gente teve? A gente fez a lavagem ventricular em 17 pacientes com aneurisma roto, né? Então, 50% dos pacientes foram de causa de etiologia primária, né? E o aneurisma roto, 37%. Que a gente, é seguro fazer, né, a lavagem ventricular nos aneurismas também. E outras etiologias, como, por exemplo, MAVE, né, corresponderão à menor porcentagem dos casos, 11%. A maioria dos pacientes... Posso só fazer uma pergunta? Me escuta bem, Mara? Estamos ouvindo. Pode falar. Com relação aos pacientes com aneurisma roto, em que momento o aneurisma foi tratado? Sempre antes da lavagem ou depois, concomitante, se tenha se dado, Thalita? Sim, nesse aqui, sempre depois da clipagem do aneurisma. Todos os casos, então, foi feito procedimento endoscópico depois da clipagem. Apesar de, por exemplo, o Longatti, que é o autor lá que eu mencionei, ele fez alguns casos mesmo antes da clipagem. São poucos casos, né, que ele fez. Não chega nem... Se eu não me engano, são uns 10 casos que eles publicaram antes do tratamento do aneurisma, mas aqui a gente fez sempre após o tratamento do aneurisma.
Esse charts é o quê? É a localização do sangramento. Sangramento primário talâmico, ou putaminal, ou lobar. Isso é uma escala? Esse... Tá. A gente, É uma escala para você a estratificação quanto à localização do hematoma. Eu não conheço. É interessante. E a gente utilizou como instrumento para padronizar, né? No caso, a nossa avaliação. E o nosso GRAEB foi muito alto, né? O nosso GRAEB médio foi de 25, né? Isso é alto, sendo que o máximo da pontuação é 32. A gente operou casos muito graves, assim, em termos de quantidade de sangue no ventrículo. Então, esse era o nosso paciente médio, né? 55 anos, uma escala de coma de Glasgow menor que 9, né? E a maioria é hemorragia hipertensiva e, sobretudo, né, a maior parte dos pacientes, essa hemorragia hipertensiva foi talâmica, tálamo medial, com extensão para os ventrículos. O que a gente obteve, né, de resultados? Em termos de doenças crônicas, né, a gente teve uma diferença aqui em relação NEVL, lavagem ventricular endoscópica, e IVD é DVE, tá? Então, peraí, só uma dúvida. A série que você publicou já está publicado, já, isso, né? Tá. Vocês publicaram, foi um grupo fez lavagem endoscópica e o outro apenas DVE? Apenas DVE, foi. Tá. Entendi. Essa comparação a gente sabe que, né, não é... exatamente, é injusta. Também como foi retrospectivo, com certeza tem vários viés. Vários viés. Vários Mas a gente queria estudar a nossa população aqui no Hospital São Paulo, porque a gente não tinha isso, né? Em termos de doenças crônicas, hábitos de vida, a gente teve diferença no diabetes e em doença crônica, né? Mas a seu favor, você até operou os, entre aspas, mais graves. Os mais graves, exatamente. Mas daí você tem os... Mas os grupos são homogêneos, né? Porque, ó, em termos de doença crônica, tabagismo... Você vai mostrar ainda, né? Vou mostrar, Aqui é só para mostrar a homogeneidade em termos clínicos, assim, dos grupos. E aí a gente tem aqui, né, o GRAEB modificado, então teve diferença. Então, o GRAEB vai até 32, né? A neuroendoscopia, a média foi de 25, e da DVE foi 23. Isso a gente teve uma diferença, significando que a gente operou os casos. Isso aí pode indicar até um viés, já que a gente indicou mais porque eles tinham mais hemoventrículo. É igual. Em termos de apresentação clínica, homogênea, né? Também nos dois casos. Aí eu provoco, hein? Por que a imagem está pior e a clínica... Não, por que vocês escolhiam por um ou por outro? Porque tem aqui pós para fazer, ou qual foi o motivo? Então, aí como foi uma análise retrospectiva, a gente não foi o motivo da escolha. Eu não sei, porque tinha disponível, porque não tinha... De maneira geral, né? Às vezes, quem está no plantão não sabe fazer a lavagem ventricular, por exemplo. Mais a técnica que você tinha mais manejo com a técnica do que com outra, e aí é uma preferência, né? Porque aí a DVE, a neuroendoscopia, a gente pegou a mesma equipe cirúrgica, pelo menos um deles sempre estava presente. DVE não, né? DVE qualquer neurocirurgião é capaz. Isso que você falou, eu acho que é um dos pontos principais pelos quais muitos estudos em neurocirurgia dão negativo. É justamente isso. É a técnica e a variabilidade da técnica. Se você não fizer um protocolo muito difícil, muito bem desenhado e congelado, você não vai conseguir demonstrar assim, com segurança que aquilo é positivo ou negativo. Porque mesmo na neuroendoscopia, para remoção do coágulo, a gente usa pinça e Fogarty para aspiração. Só a pinça não é suficiente. Tem neurocirurgião que acha que removendo uns pedaços com a pinça, mas não dá. O coágulo às vezes nem passa pelo orifício do endoscópio. Então, e a gente, né, todos os nossos casos que a gente incluiu foram com Fogarty também para uma aspiração efetiva. Sim. O que a gente não fez, a gente não calculou, e que foi uma falha, até uma limitação, né, do trabalho, foi calcular o GRAB pós-cirurgia, porque nem todos os casos a gente dispunha da tomografia pós, para alguma
questão... retrospectiva, não tem essa variabilidade, e a gente não calculou o guardado pós, mas para os nossos próximos, né? As próximas séries. Às vezes você tem o dado, às vezes você não tem, né? E aqui tem um ponto importante, até na hora de publicar, né? Não tem problema a gente ter limitação. O importante é a gente ser transparente com as limitações. Sim. Escrever isso no artigo. Sim. A gente vai achar uma revista que seja proporcional à qualidade dos dados que a gente tem, que a gente sabe que tem seus problemas, mas é válido. Então, esse encaixe bonito e essa transparência que é fundamental em qualquer pesquisa. Toda pesquisa tem limitação. Às vezes é muito grande, mas é isso. O interesse de entender a nossa dinâmica é tão importante que vale a pena correr atrás mesmo. Aí isso aqui foram os resultados de desfecho clínico, né? Em um mês. Isso, em 6 meses, né? Então, o prognóstico a longo prazo, a gente teve essa diferença. A mortalidade em 30 dias teve uma tendência, né, a ser menor no grupo de neuroendoscopia, mas isso não se traduz do ponto de vista estatístico, né? A dificuldade também de não ter entendido a tomar a decisão que levou a essa diferença, né? Porque senão se pode enviesar, não obrigatoriamente a técnica, mas talvez é um paciente mais favorável ou um neurocirurgião mais favorável, né? Um N maior ou um estudo prospectivo onde você controla isso, você poderia inferir uma relação causal, né? Porque a mortalidade ser menor no grupo de neuroendoscopia não é obrigatoriamente o que levou a menor mortalidade num trabalho retrospectivo. Mas como você já sabe que nos prospectivos isso é verdade, você acaba inferindo que sim. Né? A gente tem que ter cuidado nos retrospectivos nessa diferença. Mas é isso, é que você está só corroborando a literatura, então a gente sabe que se o N fosse de 55, você chegaria no P004 e estaria feliz da vida comum. Exato. E serviu também para a gente, igual o nosso grupo é heterogêneo, né? Mesmo sendo o grupo de neurocirurgia aqui, é heterogêneo dentro aqui do nosso meio. E aí a gente expôs a técnica e o passo a passo, né, da técnica para tentar deixar um pouco mais homogêneo tentar deixar um pouco mais homogênea a nossa técnica aqui de neuroendoscopia, né? Então, sobre a neuroendoscopia, era isso que eu queria acrescentar, né? Eu queria dar uma sugestão. Sim, por favor. Nessa série que vocês juntaram, publicaram e estudaram, uma sugestão seria instituir um protocolo da instituição de que nos pacientes adultos acima de 18 anos que venham com GAEB tal, com clínica tal, se preferir como primeira escolha o tratamento com se brainwashing, sim. Inclusive, do ponto de vista técnico, descrever o protocolo e a técnica intraoperatória para que não tenha muita variabilidade e dentro desse protocolo instituir todos esses pacientes, então, se recomenda que depois de 24 horas se faça forma de controle, tá? Ou, diferentemente disso, da forma que vocês acharem melhor, do ponto de vista para você continuar tendo essa experiência. Porque, assim, é super legal isso. A gente apresentou até na nossa reunião de segunda, né, para tentar homogeneizar, né? Não é fácil, mas para tentar, em relação ao tomo de controle, algo importante também é uma limitação do estudo. Não tivemos diferença em termos da dependência do shunt, né? Então, é algo que a neuroendoscopia é sempre falada como uma tentativa de reduzir, inclusive, a shunt dependência, mas nós não, na nossa série, nós não tivemos diferença. Então, em termos da hidrocefalia obstrutiva secundária, hemoventrículo, né? A pergunta inicial é se há papel da neuroendoscopia, e eu acho que isso já é sabido que sim, né? E eu queria falar um segundo tema, né, sobre a AVCH também, se ainda há lugar para a craniotomia na drenagem do hematoma intraparenquimatoso, né? Então, já foi um tema, né, acho que há 2 semanas, né, da aula. Então, eu só queria voltar a alguns pontos. Nós sabemos, né, teve o Stitch 1 e o 2 que não demonstraram que não há benefício, né, da cirurgia precoce para drenagem de hematoma em relação ao tratamento conservador, né, inicialmente. Nem na mortalidade, nem no prognóstico funcional. Então, o Stitch 1, e aí tivemos o 2 em 2013, né? E aí a gente começa a se perguntar, né? Por que os trials cirúrgicos falharam, né? Um primeiro ponto é que o dano primário ao parênquima após a hemorragia
ela não é tratada com a cirurgia, né? A cirurgia serve para descomprimir e tirar aquele efeito neurotóxico. Os pacientes que vão ser submetidos a um procedimento cirúrgico de urgência são de difícil recrutamento, né? E para um lado ou para o outro do tratamento é difícil fazer esse recrutamento, e os critérios de inclusão são muito restritos também, né? O candidato e o tempo ideal não foram determinados, né, nesses estudos. E teve um crossover abundante, né, em termos dos pacientes que inicialmente foram considerados como tratamento conservador, que passaram para a cirurgia, para o braço da cirurgia, porque tiveram uma piora clínica, uma piora radiológica, então já era um paciente mais grave, né, que foi para a cirurgia. Como tratamento cirúrgico do hematoma intraparenquimatoso, nós temos a craniotomia, né, tratamento, né, o primeiro que nos vem em mente, e mais recentemente, não tão recentemente assim, né, a drenagem por estereotaxia e por endoscopia. E aí a gente tem, que foi publicado, né, o Enrich, né, que é o trabalho que foi importante, porque foi um primeiro trabalho que mostrou que a cirurgia teve um benefício em relação ao tratamento clínico, né? Tanto do ponto de vista de mortalidade, que no grupo da cirurgia, e cirurgia aqui foi aquela cirurgia dita minimamente invasiva, quanto no prognóstico funcional. E em termos de prognóstico funcional, o que teve diferença foi somente para os hematomas lobares. Isso é importante, porque o hematoma núcleo capsular é um outro tipo de hematoma, né? Ele tem uma etiologia, às vezes, diferente, um prognóstico diferente, então ele deve ser visto como um ente à parte, né? E temos trabalhos na neurociência, mas esse trabalho, né, ele foi importante por isso, porque foi o primeiro trabalho que mostrou que a cirurgia teve um melhor resultado em relação ao tratamento clínico, né? E temos, quando nós pensamos em cirurgia, eles falam na cirurgia minimamente invasiva, mas temos trabalhos, né, comparando a eficácia da craniotomia com a aspiração estereotáxica e a endoscopia. O que a gente tem, né, a taxa de remoção do coágulo pela craniotomia, a gente sabe que é maior, né? Entretanto, o edema perilesional, perihematoma no pós-operatório tende a ser maior no grupo da craniotomia, né? Porque tem mais uma área ali mexida, digamos assim, manipulada maior, então o edema perilesional tende a ser maior no grupo da craniotomia. Isso aqui é um dos trabalhos, mas isso se reflete em outros trabalhos também. O tempo de cirurgia da craniotomia também é maior, e a perda sanguínea também, né? Entretanto, a falha dos trials cirúrgicos não significa que tem uma falha no tratamento cirúrgico, né? 2 pontos devem ser levados em consideração. Primeiro, estratificar a localização desse hematoma. Então, o Enrich fez isso, né? Ele diferenciou os lobares dos núcleos da base. Isso é extremamente importante. E outra coisa é avaliar como é essa técnica cirúrgica, que foi o que a doutora Amélia falou. É difícil estabelecer um padrão para a cirurgia. Em termos da localização, o hematoma lobar frontal, né, dessa extensão é totalmente diferente do hematoma parietal nessa localização, que é totalmente diferente do hematoma núcleo capsular. Em termos de... E mesmo quando a gente leva em consideração apenas hematomas núcleo capsulares, um hematoma no núcleo lentiforme, né, que é decorrente à ruptura das lentículas estriadas que entram pela substância perfurada anterior, é totalmente diferente de um hematoma na cabeça do caudado, que a cabeça do caudado é um dos hematomas que tem prognóstico melhor, que é diferente também de um hematoma decorrente no sangramento do território da coroideia anterior, na perna posterior da cápsula interna, que é diferente de um hematoma núcleo lentiforme um pouco maior, né? Então, o prognóstico da localização é bem diferente. E quando a gente fala núcleo capsular, a gente diz também, inclui, né, nesses hematomas, os hematomas talâmicos, que também eles devem ser subestratificados, porque o hematoma talâmico é o que tem o pior prognóstico em termos da localização.
Então, será que tem papel da craniotomia para drenagem desses hematomas ainda, tendo em vista, né, as novas técnicas, que também não são tão novas assim, mas essas técnicas têm sido cada vez mais difundidas, né, que são as minimamente invasivas. O que eles chamam de técnicas minimamente invasivas? Tem um apelo, né, por ser às vezes uma incisão um pouco menor, né, uma menor exposição. Isso pode reduzir o tempo cirúrgico e a perda sanguínea, né? Mas exige, por exemplo, a neuronavegação. Né? De maneira geral, esses protocolos exigem, né, está incluso no protocolo a neuronavegação para a identificação do local do ponto de entrada, né? Isso daqui não é nosso, né? Isso daqui é desse trabalho que eu deixei aqui registrado. Então, de maneira geral, também é realizada uma craniotomia, só que uma craniotomia menor, guiada por neuronavegação. E tem esses dispositivos que também estão sendo cada vez mais difundidos para essa drenagem que é dita parafascicular, né? O que a gente tem que levar em consideração é comparar isso, né, com o que se tem, se a gente vai olhar os trials, os protocolos cirúrgicos que foram feitos craniotomias, normalmente, e isso nem sempre está descrito no trabalho, qual craniotomia foi feita? Geralmente é feito um question mark, abre grande e localiza o ponto de saída do hematoma. Normalmente é isso, eles só dizem nos trabalhos, se a gente for tentar procurar lá qual técnica cirúrgica foi utilizada, é isso, um question mark, uma craniotomia grande. O que a gente tenta fazer não é isso, a gente tenta fazer uma abordagem focada no hematoma. Então, esse caso aqui nosso, por exemplo, hematoma núcleo capsular, né, que nesses protocolos cirúrgicos, né, eles fariam um question mark, entrariam normalmente pelo temporal, a gente consegue fazer uma abordagem pequena, uma craniotomia até menor que esses aqui, em que é introduzido uma seringa ou introduzido esses novos dispositivos, Apollo, o device que for, né? A gente consegue fazer uma craniotomia menor, focada no hematoma e utilizando o microscópio cirúrgico. Isso é perfeitamente possível, né? E com uma drenagem, é óbvio que eu não quero aqui, né, contradizer os trabalhos e a evidência, muito pelo contrário, né? O que eu quero que a gente pense é por que os trabalhos têm favorecido menos a craniotomia, né? Eu acho que depende, e a gente tem que levar isso em consideração, de como que essa craniotomia é planejada. A gente dispõe, né, dos métodos intraoperatórios para localização do hematoma. Então, uma vez que os protocolos minimamente invasivos exigem a neuronavegação, a gente pode fazer uma abordagem guiada com ultrassom para identificar o ponto de entrada no córtex, por exemplo. Né? Então, com ultrassom, a gente consegue localizar bem aqui essa área hiperecóica, que é o hematoma, né? Uma craniotomia também não precisa ser uma craniotomia grande, mas a gente localiza o ponto de entrada no córtex ao hematoma, fazendo uma abordagem focada neste hematoma, né? Mas a craniotomia é menor nos hematomas abordados por essa técnica parafascicular. Não necessariamente nesse hematoma grande aqui, né, um hematoma intraparenquimatoso espontâneo, frontal, grande, a gente também pensou numa abordagem mínima, né? A gente entrou pela órbita, uma craniotomia pequena também. Então, não é o tamanho da craniotomia que importa, mas sim fazer uma abordagem direcionada a esse hematoma. Isso é perfeitamente possível, mesmo sem essas técnicas, esses devices que têm se difundido. Então, é importante a gente olhar quando se fala que teve uma falha da craniotomia, como foi planejada essa craniotomia, né? E dá a impressão, Thalita, que talvez os trabalhos que homogeneizam melhor essas técnicas acabam mostrando diferença, talvez não menos pela técnica e mais pelo fato de ser homogêneo. E talvez por isso que a minimamente invasiva acabou sendo, entre aspas, melhor que a craniotomia, talvez porque a craniotomia era muito mais diversa, esparsa e menos controlada, e as minimamente invasivas eram muito mais organizadinhas, entre aspas. Mas se você talvez comparar as duas organizadas, a gente veja que a diferença ou não existe, ou até tem uma surpresa aí. Eu tenho uma dúvida, quando você faz essa mini craniotomia, é uma mini craniotomia, né? Uma craniotomia centrada no hematoma, digamos assim. Aí você faz a abertura da dura, você usa algum dispositivo endoscópio para drenar esse hematoma? Microscópio. Você usa um microscópio? Microscópio. A gente faz a craniotomia, a gente faz aqui, por exemplo, a gente não tem neuronavegação, né? Só em casos extremos, quando a gente precisa.
mas numa cirurgia de urgência nós não dispomos de neuronavegador. Mas nós conseguimos, por pontos craniométricos, identificar onde nós precisamos entrar, sem problema nenhum, né? Nesse caso, por exemplo, a gente fez uma craniotomia supraorbitária. Você entra com o microscópio e aspira com o microscópio esse hematoma. Isso, o que seria, inclusive... Como é que você aspira o material do quadro? Aspirador e bipolar. É igual é feito na parafascicular. Na parafascicular mesmo, com esse dispositivo Apollo, esses devices, né? Independente do... Eles colocam o retrator, né, tubular, e também ou colocam um endoscópio ou colocam um microscópio. Então, assim, então, em termos de drenagem mesmo, é a mesma técnica, né? A gente usa um aspirador, faz a drenagem, depois coagula, né, e faz a hemostasia da cavidade. Né? Então, isso sempre com microscópio. Isso também é importante, né? Utilizar esses recursos que são disponíveis para ultrassom, é fácil, tem que ter um som, basta ter um ultrassom, que é utilizado para passagem central, ultrassom que tem no centro cirúrgico, né? É um dispositivo amplamente disponível também. E o microscópio, né, que qualquer serviço de neurocirurgia dispõe. Que muitas vezes é um tema que o neurocirurgião não gosta, né? Hematoma, então acaba que é tratado de maneira... se a gente olhar, planejar a cirurgia, fizer uma craniotomia centrada, a gente consegue... Eu não quero comparar o resultado pessoal com a literatura, não é isso, mas para a gente ter esse olhar de que é possível também fazer essa abordagem centrada e focada no hematoma também com a craniotomia. Então é isso. Obrigada. E você verificou se tem descrição desse tipo? Existe já séries de casos com essa técnica de cirurgia de craniotomia centrada no hematoma na literatura? Então, é porque é tida como drenagem de hematoma, né? Então, é difícil a gente publicar um protocolo que depende de onde está o hematoma, depende... É difícil, né? A gente começou a analisar os nossos casos de hematoma núcleo capsular, só os núcleos capsulares têm hematoma profundo, né? E aí existem 3 métodos de entrada aqui, ou transilviano, ou pelo giro frontal médio, ou pelo giro temporal superior. A gente tentou fazer essa divisão, onde cada abordagem abordou, né? Então, ou foi uma craniotomia assim, aqui pelo giro, para ter acesso ao giro frontal médio, ou foi uma craniotomia pteronal para ter acesso à fissura silviana e drenar esse hematoma pela fissura silviana transinsular, ou foi uma craniotomia temporal para ter acesso ao giro temporal superior. Mas mesmo pegando só os nossos casos, já foi difícil fazer isso. Então, a gente tentou comparar cada um para ver a via de abordagem microcirúrgica. Todos usando o microscópio, né? A gente tentou fazer essa padronização, mas ainda assim foi difícil. Eu não sei se tem publicação, mas o grupo de Porto Alegre, do professor Alencastro, eu já vi algumas apresentações deles com o uso, agora eu não sei a técnica exatamente, se é endoscópio ou se é esse tipo de técnica que eles usam com microscópio para drenagem de hematoma, assim, da mesma forma. Uhum. Tá? E não é com uso de dispositivo. Uhum. Eles já têm, só que eu tenho a impressão que eles ainda não publicaram, eles só apresentam em congresso. Uhum. É uma questão a se procurar. Uhum. E até comentar com eles. Né? Muito bom. Se você quiser desligar a gravação aí. Excelente, tá? Parabéns, Thalita, excelente. Parabéns, Obrigada. viu, Thalita? Isso aí, Girls Power. Thalita é total, Girls Power. Thalita manda nesse negócio. Adorei, viu? Neurocirurgia, vamos dominar também. Conte comigo, hein? Eu sou a rebelde do momento. O Félix come na mão dela. Você não pode ouvir ele falar isso. Maria, é assim, ó, a Mara, a Gisele, o Fabiana apagando os incêndios e eu tocando fogo. Vamos.